Fala galera, me chamo Pedro Oliveira e eu fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo para que a gente possa encerrar essa nossa jornada aí através da narrativa, né, com o capítulo 8, intitulado Respeite o seu tempo. Uma mensagem muito forte, muito poderosa, muito importante também, né? Respeitar o nosso próprio tempo. Sobre o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, meus amigos? Nós vamos falar sobre respeitar o nosso próprio tempo, certo? É uma temática que às vezes nós não prestamos muita atenção, mas que ela precisa sim ser focada e estudada com a devida importância que ela tem, certo? E o que seria respeitar o nosso próprio tempo, né? Nós estamos falando, antes de mais nada, sobre autoconhecimento, né? Sobre você se entender, sobre você saber que as coisas não são instantâneas, elas não acontecem do dia para a noite, assim, e elas podem realmente demandar um tempo maior, elas podem precisar que a gente tenha uma paciência maior ali para poder superar certas situações, para poder perdoar certas situações. Enfim, né, nós não podemos nos cobrar, ficar bravos, né, com a gente mesmo, porque a gente ainda não conseguiu resolver alguma coisa, né? A gente precisa entender que cada ser humano tem o seu próprio tempo, a sua própria subjetividade, a sua própria individualidade, e cada pessoa vai lidar de uma maneira diferente com as coisas. Vai ter um tempo diferente com a coisa, para lidar com as coisas. Nós podemos até ter pessoas parecidas, que agem de maneira parecida, que pensam de maneira parecida, mas com certeza elas são, mesmo sendo parecidas, elas são extremamente diferentes e únicas. E por isso, todos nós temos nossos próprios tempos individuais. Tá legal? Bom, respeitando o nosso próprio tempo, pessoal, a gente vai conseguir de maneira efetiva perdoar, superar e reconciliar, por exemplo, né? Quando nós temos conflitos, confrontos com outras pessoas e acaba ficando alguma mágoa, algum problema mal resolvido ali, né? Uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para resolver isso é o tempo. A gente respeita o nosso próprio tempo, a gente respeita o tempo do outro também, né? Isso é muito importante, mas a gente foca em respeitar o nosso próprio tempo, porque dentro disso você vai conseguir elaborar aquelas situações dentro de você, você vai poder refletir e pensar bastante sobre elas, e de uma maneira natural, de uma maneira orgânica, quando você se sentir preparado, depois de ter respeitado o tempo que você precisava para isso, não importa quanto tempo é, cada um vai ter o seu, você vai ser efetivamente capaz de trazer aí um perdão verdadeiro, né? Porque você teve a paciência ali de aguardar o momento certo. Você esperou até que aquela situação complicada e desagradável para você se tornasse algo possível de lidar, de manejar. Você respeitou o seu próprio tempo, então agora você consegue perdoar de uma forma efetiva, você consegue efetivamente superar aquela situação ali, você não vai mentir, você não vai tentar contar uma mentira para você mesmo, entendeu? Você vai de verdade superar aquilo ali e deixar aquilo para trás, se desprender daquele rancor ali que estava te fazendo mal, né? E você vai conseguir se reconciliar de maneira verdadeira, né? Para além de perdoar, para além de superar tudo isso também, nós devemos sempre pensar a vida como um processo não de... A gente não deve estar tentando erguer muros, né, na nossa vida e nem queimar pontes, né, destruir as nossas relações, né? Nós somos seres sociais, nós somos feitos de interações, nós somos feitos de diversidade, né? Nós precisamos uns dos outros para viver a vida de uma maneira plena, para conseguir fazer as coisas, enfim, para nos desenvolvermos como pessoas, né? Então nós devemos ter em foco sempre a construção de novas pontes, né? O estabelecimento de novas conexões, né? A ampliação da nossa rede de contatos, né? A gente ter mais possibilidades ali, mais ideias, a gente trocar mais informações com pessoas diferentes. Então, quando a gente tem um problema com uma pessoa e a gente queima uma ponte, a gente quebra uma relação, a gente desfaz um vínculo, né? A gente precisa de um tempo ali para se regenerar, para voltar tudo ao seu lugar. E aí, aos poucos, conforme a gente vai perdoando aquela pessoa, a gente supera aquela situação e a gente finalmente se reconcilia, a gente volta a interagir com aquela pessoa, volta a falar com ela, essa ponte que foi queimada, ela é reconstruída, a gente estabelece de novo uma conexão e isso é extremamente benéfico para nós no nosso processo individual de desenvolvimento. Tá legal? Bom, a gente já falou de autoconhecimento,
De paciência a gente já falou um pouquinho, mas nunca é demais falar sobre paciência, né? Essa capacidade de entender que tudo tem uma hora certa, tudo tem o seu tempo, tudo tem um momento correto de acontecer, ok? Não tem nada que controla esse tempo, não existe uma força inimaginável controlando esse tempo para fazer as coisas acontecerem no momento certo, dentro de uma espécie de planejamento, né? As coisas elas têm uma hora certa para acontecer, elas têm um tempo próprio delas e elas têm um timing, né? Um tempo apropriado para funcionar, que ele é ditado, ele é construído, ele é elaborado a partir das pessoas, com as suas características de personalidade, com os seus traços de personalidade, com as suas histórias, com as suas vivências. As pessoas elas vão em conjunto, em sociedade, construindo os tempos das coisas e a gente precisa respeitar isso, reforçando mais uma vez, precisa respeitar o nosso próprio tempo de conseguir perdoar, de conseguir superar e de se reconciliar com alguém, por exemplo, porque vai ter um momento certo disso acontecer, vai ter um momento em que nós vamos nos sentir preparados, que você vai falar, poxa, hoje eu estou me sentindo bem, eu posso resolver isso aqui, eu já tive um tempo para refletir sobre todas essas questões e vai dar tudo certo, daqui em diante eu vou poder progredir, então esse processo ele vai estar acontecendo na hora certa, porque essa hora certa é você quem vai determinar, certo? Dentro de um processo de autoconhecimento, de autoconstrução e de autodesenvolvimento, tá legal? Bom, pessoal, muito obrigado, certo? Fica aqui o meu agradecimento imenso, fico muito feliz de ter lhe ajudado de alguma forma no seu processo de ensino-aprendizagem, certo? E até uma próxima oportunidade.